Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada mais a fundo em algumas ideias do livro Estágio Docência, da Selva Garrido Pimenta e da Maria Socorro Lucena Lima. É um livro que pega a questão do estágio supervisionado, né, na formação de professores aqui no Brasil. Isso, exatamente. E o bacana, assim, é que elas não tratam o estágio só como aquela parte prática, obrigatória, sabe? Mas como um campo de conhecimento mesmo, fundamental. Elas questionam aquela separação clássica, teoria de um lado, prática do outro. Hum, A proposta é bem diferente. entendi. Então o nosso papo aqui é tentar desvendar um pouco essa visão mais rica do estágio, né? Como é que ele pode ajudar a formar professores que sejam mais críticos, que pensem mais sobre o que fazem? É uma virada de chave importante, eu acho. Com certeza. Como é que o livro define essa ideia, então? De ir além daquela coisa de agora vamos aplicar a teoria. Olha, a ideia central é enxergar o estágio como um eixo mesmo da formação. Um lugar com potencial para, tipo, construir conhecimento. Não só usar o que já veio pronto da faculdade. Construir? É. Não é só chegar na escola e tentar copiar um modelo ou aplicar uma técnica. É um momento para investigar, sabe? Investigar a realidade daquela escola, as contradições, os desafios. E é nesse processo que o futuro professor começa a construir a própria identidade profissional. Foge um pouco daquela ideia de só imitar ou de uma visão muito instrumental, técnica, né? É. Faz sentido. Essa questão da identidade é chave, né? Mas antes de chegar nela, vamos pegar essa relação teoria-prática. É sempre um ponto tenso na formação. Se não é só aplicar, como é que o estágio pode, então, ajudar a conectar essas duas coisas de um jeito mais produtivo? Pois é. O livro critica muito essa dicotomia, essa separação. O estágio é visto ali como o espaço ideal, privilegiado mesmo, para essa articulação acontecer. Certo. E a chave para isso que elas apontam é a figura do professor pesquisador, do professor reflexivo. Alguém que, tipo, não pega a teoria como um manual de instrução, entende? Uhum. Mas usa a teoria como uma lente, como ferramenta para entender a própria prática, o contexto da escola e até para transformar essa realidade. É uma via de mão dupla, sabe? A prática traz perguntas, a teoria ajuda a buscar respostas e pensar sobre a teoria fica muito mais rico com a vivência da prática. É quase como se fosse um investigador dentro da própria sala de aula. Exatamente, o investigador da própria ação pedagógica. Isso muda tudo. E imagino que essa postura mais investigativa tem um reflexo direto em como o futuro professor se enxerga, né? Na tal da identidade docente. Como isso acontece? Totalmente. O estágio vira esse momento de confronto mesmo, sabe? Com a realidade da escola, nua e crua, a cultura da instituição, as dificuldades dos alunos, as relações ali dentro que às vezes são complexas, a pressão da comunidade. Sim, É bem mais do que aprender só a técnica de dar aula. É um processo intenso, assim, de socialização profissional. É ali que o estudante começa a se perguntar: que professor eu quero ser? E começa a desenvolver um senso de compromisso ético, social com a educação. entendo. É um momento de construção e muitas vezes de desconstrução de ideias prévias também. Bem forte. Essa ideia do professor como pesquisador da própria prática me pegou. Mas como é que o livro sugere que isso aconteça na prática mesmo? Para não ficar só no discurso, né? Sim, claro. A obra traz sugestões bem concretas. Uma delas é organizar o estágio como um projeto de pesquisa ou de intervenção. Ah, um projeto? Isso, que teria etapas tipo, primeiro fazer um diagnóstico da realidade da escola, entender o contexto, depois se identificar um problema, um desafio pedagógico que seja relevante ali. Aí, planejar uma ação, claro, baseada na teoria, no que se estudou, implementar essa ação e o passo crucial, refletir sobre tudo isso, sobre o processo, sobre os resultados. Entendi. Aí o estagiário deixa de ser só aquele observador, né? Ou alguém que só repete o que o professor titular faz. Ele passa a ser alguém que produz conhecimento sobre o ensino, sobre aquele contexto. Ah, legal. Deixa de ser só cumprir horas para ser uma investigação de verdade. E essa visão mais encorpada do estágio, como ela conversa com o cenário de hoje?
com as leis, programas tipo PIBID e as tecnologias que estão aí. Sim, o livro também traz essa conexão com a realidade atual. Elas analisam as legislações, né, as resoluções do CNE, por exemplo, que tentam empurrar o estágio para esse lado mais formativo. Uhum. Avaliam o papel de programas como o PIBID, que foi muito importante para fortalecer essa ponte universidade-escola e para incentivar essa iniciação à docência com uma pegada mais investigativa. Certo. E, claro, entra na discussão das tecnologias digitais, as TDICs, tanto como ferramentas que podem sim enriquecer o estágio, mas também como um elemento novo na própria prática do professor, que precisa ser entendido e incorporado de forma crítica. Faz todo sentido. Olhando para tudo isso que a gente conversou, fica bem claro que o estágio, pensado desse jeito, é muito mais que cumprir tabela, né? É uma peça fundamental para formar um professor que consiga ler a realidade e agir nela com mais consciência. Sem dúvida. O argumento central é esse potencial transformador do estágio, para formar um professor melhor e, quem sabe, para mexer na qualidade da educação como um todo. Mas é aí que entra a reflexão, né? Sempre tem um mais. Qual seria a provocação final para quem nos ouve? A provocação é justamente sobre a distância que às vezes existe entre esse ideal tão potente do estágio e o que acontece na prática, no dia a dia. Como é que a gente garante, sabe? As universidades, as escolas. Como garantir que o estágio seja mesmo esse espaço de pesquisa, de reflexão crítica? Como superar os modelos mais antigos, mais tradicionais, que às vezes ficam só na observação passiva ou na repetição? Fica essa questão, né? Como fazer essa transformação acontecer de verdade na prática cotidiana da formação e das escolas?